Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos aí, né, para mais uma semana de estudo. Vamos ver o que a gente tem aí de novidade para essa semana. Então, pessoal, estamos na semana 27, né? Essa semana que começa no dia 5 de 10 e vai até o dia 9 de 10. Então, continuamos trabalhando, estudando aí análise combinatória, só que para essa semana a gente preparou números fatoriais e permutação. Então, pessoal, para essa semana nós começamos aí com uma pergunta, né? Falar em fatorial, o que é o fatorial de um número? Então, vamos ver se a gente consegue aí responder a essa pergunta. Então, em análise combinatória, né, a gente encontra arranjo, combinações e permutações. Em todas elas, a notação fatorial é utilizada para facilitar o cálculo, para nos ajudar aí na resolução dos exercícios. Já que nesses casos são produtos consecutivos de números naturais. Ok? Então, o que quer dizer isso, né? Em outras palavras, o fatorial de um número nada mais é do que a multiplicação sucessiva de vários números. Como a gente já falou, né? Facilitando esses cálculos. Quando agrupamos um produto extenso de números naturais, pode-se escrevê-lo da maneira como é apresentado a seguir. Olha como a gente escreve aí o fatorial de um número. Se o n é igual a zero, então a gente vai escrever zero fatorial. E o zero fatorial, gente, é esse ponto de exclamação que aparece aí. Então, esse ponto de exclamação, ele representa fatorial. Então, zero fatorial é igual a 1. Se n é igual a 1, então 1 fatorial também será igual a 1. Então, isso é por definição, né? A gente conclui isso. Se o n é maior ou igual que 2, então a gente tem o n fatorial, que vai ser igual a quê? N fatorial, gente, é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n vezes menos 3 e assim por diante até a gente ter vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, observe que é na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, a gente trouxe alguns exemplos para vocês entenderem aí como que funciona. Então, o fatorial de um número, ele pode ser acompanhado, né, por alguns exemplos que a gente trouxe aqui para vocês. 2 fatorial, o que seria? Seria igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. O que é 3 fatorial? É escrever a multiplicação desses números naturais na ordem decrescente. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Entenderam a ideia, gente? Como escrever e resolver o fatorial? Então, observe o que a gente trouxe aí para vocês como exemplo. Alguns outros exemplos, né, quando a gente tem multiplicações sucessivas, já requer um pouco mais de cálculo. Então, vamos ver como que a gente vai proceder para resolver isso. Então, se eu tenho 6 fatorial, gente, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu lembrar que o 5 fatorial é 120, basta fazer 6 vezes 120. Ok? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas se eu já lembrar que o 4 fatorial é igual a 24, eu faço 5 vezes 24. Ok? Assim por diante. 9 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas se eu lembrar do 8 fatorial, eu pego esse resultado e multiplico por 9. E assim por diante, gente. Tá? Ou eu não lembro do 9 fatorial ou do 8 fatorial, mas eu lembro do 7 fatorial. Não tem problema, eu faço 9 vezes 8 vezes o resultado do 7 fatorial. Então, a gente pode usar aí, né, algumas... como é que eu posso dizer para vocês? A gente pode arrumar alguns
mecanismos aí para nos auxiliar, né, para esse cálculo, né? Então, se eu lembro aí dos primeiros fatoriais, eu vou aplicando aí, reduzindo essa minha multiplicação, ok? Então, pessoal, agora a gente vai ver permutação simples sem repetição. Então, como que a gente vai resolver e o que quer dizer isso? Então, a gente trouxe aí para vocês a definição. Podemos considerar a permutação simples, onde os elementos formarão agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem. As permutações simples dos elementos P, Q e R são PQR, PRQ e QPR, QRP, RPQ e RQP. Para determinarmos o número de agrupamentos de uma permutação simples, utilizamos a seguinte expressão: P de permutação igual a N fatorial. Então, nós vamos ver aí alguns exemplos para poder entender que ideia é essa de permutação. O que a gente precisa ficar bem claro para a gente é a definição. O que é permutação simples? O que diferencia a permutação simples de arranjo simples, que é o que nós vamos ver aí nas próximas semanas? Então, nós precisamos ter em mente o que? Permutação simples é onde os elementos formarão agrupamentos que diferenciarão somente pela ordem, ok? Então, isso aí é importante a gente gravar. Então, vamos ver um exemplo. Então, eu trago aí para vocês que permutação simples nada mais é do que o fatorial de um número. Exemplo. Com as letras da palavra Victor. Então, vocês observem que a palavra Victor, ela não tem nenhuma letra igual, ok? São todas letras diferentes. Então, a gente quer ver quantos agrupamentos a gente pode formar. Então, quantos anagramas? A gente já viu anagramas na aula passada. Então, quantos anagramas a gente pode formar com a palavra Victor? Então, nós vamos usar aí, né, a fórmula de permutação. Como a gente viu, Victor tem 6 letras. Se tem 6 letras, o nosso N vai valer 6. Então, vamos substituir lá na fórmula. Substituindo na fórmula, né, nós vamos ter o quê? Ó, P vai ser igual N6, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1 é 720. Ok? E eu trouxe mais um lembrete aqui para vocês, né? A gente já viu na aula passada que anagramas, né? É aí trocando a ordem dessas letras, né? Então, gente, a gente consegue formar 720 anagramas com a palavra Victor, ok? Vamos para o segundo exemplo aí para ver se realmente entenderam. Não, antes eu trago uma observação para vocês. Um anagrama é o agrupamento de letras que não precisa necessariamente ter tradução ou sentido. Isso a gente já viu na outra aula, só estou reforçando para que a gente não esqueça, ok? Então, nosso segundo exemplo, gente, vem assim. De quantas maneiras diferentes podemos organizar os modelos Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia para a produção de um álbum de fotografias promocionais? Então, agora a gente não trouxe a palavra e não quer formar anagramas. A gente trouxe o nome da pessoa. Então, olha aqui, observe. Nós vamos pensar que nós temos 5 modelos. Agora, não é anagramas que a gente vai formar. Então, a Ana, uma pessoa, a Carla, 2, a Paula, 3, a Silvia, 4 e a Maria, 5, que eu esqueci da Maria, ok? Então, gente, nós vamos ter aí 5 modelos. Com essas 5 modelos, nós vamos ter N igual a 5. Então, vamos substituir na fórmula do N fatorial. Substituindo na fórmula do N fatorial, o que nós vamos ter? Nós vamos ter P de 5 fatorial, que vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, nós vamos ter aí 120 maneiras de combinar, né? Ou 120 maneiras diferentes de organizar esses modelos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, então vamos lá. O que eu trago para vocês essa semana? São exercícios, né? Não posso deixar vocês sem treinar um pouquinho. Então, fazer o registro no caderno. O primeiro exercício é um exercício de calcular direto, gente. Sem precisar muito pensar. Ó, o primeiro, 4 fatorial mais 3 fatorial. Gente, primeiro eu resolvo o 4 fatorial. Depois eu resolvo 3 fatorial. E só então, depois eu faço a soma dos resultados, ok? 5 fatorial vezes 2 fatorial. Mesma coisa. Resolvo 5 fatorial, resolvo 2 fatorial. E só então, depois, faço a multiplicação. Ok? 6 fatorial dividido por 5 fatorial. Posso pensar que 6 fatorial não é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial? E aí, aqui embaixo eu tenho 5 fatorial. 5 fatorial por 5 fatorial, eu posso fazer o quê? Pensa. Ou resolve o 6 fatorial, resolve o 5 fatorial e faz a divisão. Mas tem uma dica aí, quero ver quem vai ficar atento a ela. E a D, gente? 4 fatorial dividido por 4 fatorial. E um número dividido por ele mesmo? Qual é o resultado que eu tenho? Será que eu preciso resolver o 4 fatorial e depois dividir ele por ele mesmo? Pensa. E o exercício número 2? Um probleminha para a gente ver como está a nossa interpretação, né? Se a gente consegue tirar as informações do problema. Um fornecedor que vende artigos de beleza dispõe de 3 catálogos com equipamentos para apresentar a seus clientes. De quantas maneiras distintas o fornecedor consegue apresentar os seus catálogos a seus clientes? Pensa. Bem simples essa, hein? E a questão número 3, gente? A questão número 3, com os algarismos 1, 3, 4, 8 e 9, é possível formar quantas senhas distintas utilizando todos os números? Essa pra gente é fácil, né? A gente já treinou bastante aí na última aula. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. E tenham gostado também, né? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Bom estudo essa semana. Beijo. Se cuidem.